Eu prezo muito pelo ensino da palavra de Deus. É algo que na minha vida é um alicerce. Então, nos cultos de ensino, nós vamos estar tendo um bom tempo para o ensino da palavra, para nós também encerrarmos aí acredito aqui às 9 horas, 9 horas, para os irmãos irem em paz aí para a sua casa. Amém, irmãos? Amém. Eu só queria comunicar aos irmãos, continue orando por nós estamos aí procurando uma casa para nós virmos para muito obrigado. Para nós virmos para cá já com a mudança, para vocês não terem oportunidade de mandar nós embora. Amém? Então, já estou querendo arrumar a mudança para mim poder ter mais tempo aqui. Eu gosto muito de participar dos trabalhos da igreja, de estar na igreja. Eu sou um pastor igrejeiro, gosto de estar na igreja. Então, a minha vontade é estar aqui com os irmãos. Então, orem para que Deus prepare aquilo que o pastor Pedro, uma missionária, mora numa casa boa. Só que são só os dois, né? E eu já tenho uma tribo um pouquinho maior, e aí a gente tem que arrumar uma casa um pouquinho mais diferente. Eu peço aos irmãos que orem para que Deus possa preparar aquilo que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Amém. Eu tive terça-feira conversando com o nosso pastor e ele mandou um abraço à igreja. A igreja recebe, diga amém? Amém. E domingo, depois do culto, eu quero pedir aos irmãos que esperem um pouquinho os líderes, os regentes, os que trabalham na igreja, grupo de louvor, músicos, todos que trabalham aqui nos departamentos. Eu quero ter uma conversa bem rápida com os irmãos, mais para mim conhecer os irmãos, saber, porque eu ainda estou meio aqui perdido só está o diabo, mas eu estou um pouco ainda sem conhecer, sem saber quem é os irmãos. Mas no domingo eu quero já fazer essa reunião depois do culto para a gente se conhecer em nome de Jesus, e eu creio que vai ser bênção de Deus. Amém, irmãos? Amém. E essa semana eu estava orando e eu senti de nos domingos, não sei quantos, mas nos domingos nós estamos orando por batismo do Espírito Santo. Eita, que aleluia animado. Vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E vamos orar pelos enfermos. Vocês creem que Jesus ainda cura? Diga glória a Deus. Então nós vamos estar nos domingos. Eu quero pedir aos obreiros para a gente estar orando, ungindo os enfermos, orando para Jesus batizar com o seu Santo Espírito, porque Deus não mudou. Aleluia. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda salva, ainda cura, ainda batiza com o Espírito Santo, e em breve Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. E Deus colocou no meu coração, eu já vou explicar aos irmãos, eu tenho o costume de ensinar sempre expositivamente e sistematicamente. O que é isso? Eu tenho o costume de pegar um assunto, ou um livro, um texto, e ficar naquele assunto por algum tempo. E eu estava orando e Deus tocou no meu coração. Eu até estava pensando assim, pastor Pedro, aquela correria que a gente está lá, cá. E eu falei, Deus, está difícil de ter um tempo para me estudar como eu gosto de estudar. E eu falei, Deus, e agora o que eu faço? Eu vou pegar aqueles estudos que eu já dei e vou aplicar para a igreja. E eu não tenho nada contra isso, mas o Espírito Santo falou comigo, não, eu tenho algo novo para aquela igreja. Então Deus me deu um estudo fresquinho, e é no livro de Atos dos Apóstolos.
e nós vamos estar estudando sobre as orações que houveram no livro de Atos. E vamos começar com a oração do capítulo 1. A oração do capítulo 1, ela é uma oração que tem no seu contexto toda uma história, hoje, talvez os irmãos viram pregar domingo, né? Hoje eu vou ensinar, né? A gente prega um pouquinho mais devagar, mas pode dar glória a Deus, não tem problema não. Então, hoje é ensino. Então, ensino, a gente tem que segurar o anjo puro e a gente vai dando glória em nome de Jesus. Então, esse estudo aqui, esse capítulo 1, essa oração que se encontra no versículo 14, ela tem o seu antes e tem o seu depois. Olha o versículo 14, e antes de olhar para o versículo 14, olhe para o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém. Irmãos, quando eu falar para os irmãos repetir, não é para mexer com os irmãos, não. Isso é pedagógico. Tudo que você fala, escreve e lê em voz alta, você grava melhor. Então, quando eu falar para você, repita, tal, é para você gravar melhor o que você está lendo. Vamos lá. Então voltaram para Jerusalém. Olha que bonito, é isso aí. Então, essa oração, ela não começa no cenário, ela começa no versículo 12. Por quê? Quando eles estão voltando para Jerusalém, era uma oração debaixo de obediência. Obediência. Minha falecida vovó, ela dizia assim: o crente às vezes não sabe o ABC, mas precisa saber obedecer. E nós vivemos num tempo que o povo parece. Aqui não tem não, só em Sorocaba. Mas tem um povo, irmão, difícil de obedecer. Parece que você fala, vai para a direita, ele fala, não, eu vou para a esquerda só porque falou. E teve um irmão, uma vez eu estava conversando com ele, e ele até falou para mim: pastor, se eu quiser que o irmão faça isso, fala para ele não fazer. Porque parece que daí ele faz. Então, a obediência, irmãos, é o começo da oração. Deus, Ele ouve a oração de crentes obedientes. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício, presta atenção, não significa que você não deve sacrificar, e o sacrifício era um culto. Então, não é que você não deva sacrificar, não é que você não deva cultuar. O que Samuel está dizendo? Samuel está dizendo assim: obedecer é melhor que sacrificar, porque a obediência valida o seu culto. Está entendendo? Quando você é obediente, você automaticamente está preparado para adorar. Está entendendo? Então, obedecer é o caminho da adoração. Glória a Deus. Toda vez que você vai adorar, você precisa colocar o Elias, por exemplo. Ele, antes de o fogo descer, o que ele precisou fazer? Consertar o altar. Porque o fogo não desce em altar desconsertado. É culto de ensino, irmãos. Eu estou fazendo de tudo para ir devagar, para vocês não assustar. E daqui mas é daqui para lá. Entendeu? Não dá para a gente entender um crente que está vivendo do jeito que quer, anda do jeito que quer e está cheio de fogo. Ô glória! Então primeiro a gente
altar. Colocar as coisas no lugar. Deus está falando, não quer mandar fogo, mas o altar está quebrado. Meu Deus. Ai, pastor, eu venho para o culto e choro. Irmão, chorar não é questão de fogo de Deus. Ah, eu venho para o culto, eu me alegro. Não, se alguém fizer cosquinha, não sei se você se alegra. Não é questão de fogo de Deus. Quando é que eu sei que realmente o culto que eu estou prestando é quando há transformação? Aleluia. Meu Deus, aleluia. Mudança na minha vida. Aleluia. Evangelho ainda é mudança, irmão. É verdade. Aleluia. Venha como quiser, mas chegou aqui, tem que mudar. Glória a Deus. Aleluia. Olha, nós estamos aqui, irmão, estou sentindo a presença de Deus. Parece que nós vamos ter um ensino pentecostal aqui hoje. Olha só, perceba. Então, primeira coisa, Jesus falou para eles assim, ó. Abra aí, Atos 1 e 4. Ô, glória. Aleluia. Quem pode ler para mim? Fica de pé e leia. Não, é só para ficar bonito mesmo. E estando com eles, determinou-lhes. Para só um pouquinho aqui. Para só um pouquinho. E o quê? E estando com eles, O que aconteceu? determinou-lhes. Olha, só para um pouquinho para o senhor continuar. Determinar é mandar. Eita glória. É. Meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você, não responda, vai. Mas deixa eu perguntar para você, será que Jesus pode mandar na sua vida? Meu Deus. Meu Deus. Você dá com glória a Deus pelo menos para disfarçar. Continua. Que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes. Então era para eles ficar onde? Vai conta que todo mundo sabia, Jerusalém, vai lá. Era para eles ficar onde? Jerusalém. Olha, quando você esquece, vocês fazem, né? Ó, era para ficar em Jerusalém. Jerusalém. Agora deixa eu falar uma coisa. Diga comigo assim: obediência. Obediência. Custa caro. Custa caro. Por quê? Jerusalém era o lugar que Jesus tinha morrido. E Jerusalém era o lugar que ninguém queria um discípulo de Jesus. Daí Jesus olhou e falou: mas eu quero que vocês fiquem lá. Irmão, mas não é o melhor lugar, mas é lá. Meu Deus. Ô glória. Ô glória. Você está em Jerusalém, irmão. Entendeu? A arca de Noé às vezes não é muito boa, mas é melhor aqui do que lá fora. Irmão, se Jesus mandou você ficar em Jerusalém, fica. Aleluia. Porque é em Jerusalém que Ele vai mandar a bênção, é em Jerusalém que Ele vai mandar a vitória, é em Jerusalém que Ele vai derramar a glória, é em Jerusalém, é em Jerusalém que Ele vai fazer a diferença, é em Jerusalém. Fica na obediência, seja obediente. Obediência custa caro, mas vale a pena. Vamos lá. Então a primeira característica dessa oração é uma oração debaixo da obediência. Vamos lá. Segundo, é uma oração no cenáculo. Diga comigo. No cenáculo. O que é no cenáculo, pastor Daniel? O cenáculo é um lugar superior, é um aposento superior. Então, na oração, o cenáculo representa três coisas. Diga comigo. Primeiro, aposento.
Aposento, irmãos, é lugar de descanso. Quem ora, descansa. Você pode até estar nervoso antes de orar, mas é impossível continuar do mesmo jeito depois de orar. Oração traz descanso. Meu Deus. Deus está falando ao meu coração: enquanto você ora, eu vou acalmar o seu coração nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Segundo, diga comigo, segundo, o cenáculo representa andar. Ou seja, teria uma escada. Escada fala de esforço. Alguém gosta de ficar subindo e descendo escada? Irmão, tem gente que eu moro numa casa que tem escada. Tem gente, básica, que quando chega na porta de casa, vê a escada e fala assim: pastor, dá para o senhor descer? Que desanima o fato de ver, cara. Que a escada exige esforço. Oração exige esforço. Hoje eu não estou com vontade de orar. Ore. O dia que você estiver sem vontade de orar é o dia que você mais precisa orar. A W. Tozer disse assim: ore com vontade, ore sem ter vontade, ore até ter vontade. Oração não é questão de necessidade, é uma questão de hipotética. Eu vou ou não vou orar? Oração você tem que orar. Tem que orar. Entendeu? Tem que orar todo dia. Tem que orar. Olha só, Lucas 18, a Bíblia diz para orar sem esmorecer, como o pastor Pedro diz. 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia diz que você deve orar sem cessar. 1 Timóteo capítulo 2, a Bíblia diz que você tem que orar em todos os lugares. 1 Timóteo capítulo 2, a Bíblia diz que você tem que orar por todas as pessoas. Ou seja, você tem que orar em todo lugar, em todo tempo e por todas as pessoas. Então oração é esforço. Vai ter dia que você não vai querer orar, mas Deus vai te dar graça para você orar. Vai ter dia que você vai estar desanimado para orar, mas Deus vai te dar graça para você orar. Vai ter dia que você vai fazer aquela oração fervorosa e vai ter dia que você só vai chorar, mas tanto quando você chorar, quando você gritar, Deus vai estar te ouvindo. Quem acredita nessa palavra, levante a mão, abre a boca e glorifique. Glória! Olha, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. E em terceiro lugar, aleluia, o cenáculo era um lugar superior. Ou seja, quando você ora, você sai do nível de baixo. Aleluia. E vai para o nível de cima. Quem ora, ele sai da normalidade. E ele entra na área do sobrenatural. Oh, glória. Quando a gente ora, irmão, você pode perceber, um culto daquele é culto de ensino, irmão. Você tem vez que o pregador vem no domingo, o pastor vem no domingo, soa a camisa, soa a meia, e os crentes ficam olhando com aquela cara do pastor assim: hoje não vai dar nada. Mas na verdade não tem culto ruim, tem mau cultuador. Qual que é o problema? O problema não é o culto à noite, o problema é o seu dia inteiro.
fica o dia inteiro, WhatsApp, Facebook, Instagram, não sei o que ano. Não tira o tempo com Deus antes de vir para o culto e dizer assim: Deus, hoje eu vou lá te cultuar, vou lá estar com meus irmãos, derrama da sua glória lá, use enfermos, renova os crentes, quebra o arco, corta a lança, salva a alma. Deus não tem problema com fogo, o problema é nós com a lenha. Mas se nós colocar lenha, Deus não fogo. No terceiro, quem ora, irmão, sai do nível de baixo e entra no nível. É por isso, irmão, que tem culto que você olha até aquele irmãozinho lá, que parece que ninguém está dando glória a Deus, ele está sozinho. Eita, Jeová! Aleluia! E alguém vai falar: para que isso, irmão? Você não sabe a intimidade de Deus com ele. Ele está no outro nível. Oh glória! Oh glória! Tem alguém que quer subir de nível com Deus aqui hoje? Deixa eu continuar. Eita, que glória! Eita, eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Aleluia, o Espírito de Deus fala ao meu coração. Eu vou te aprofundar na oração, porque eu tenho coisas grandes de cima para derramar na sua vida. Quem recebe essa palavra, fecha a mão, abre a boca e dá glória a Deus. Eita, aleluia. Senado no lugar do aposento, lugar do andar superior. A oração te coloca nesses lugares. Terceiro lugar, versículo de número 14. Aleluia. Todos estes perseveravam. Diga comigo: perseveravam. Mais forte: perseveravam. Irmão, para você entender o que é a perseverança aqui, vem no versículo 3 aí, do capítulo 1. Ô glória. Versículo 3. Alguém pode ler para mim, por favor? Fique de pé. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando no que respeita ao reino de Deus. Aleluia. Quantos dias Jesus ficou depois que ressuscitou com os discípulos? 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Vamos lá, todo mundo, Pentecostes, vai lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes vem do grego Pentecostes, que significa 50º, ou seja, era o 50º dia após a Páscoa. Jesus morre na Páscoa, ressuscita ao terceiro dia, anda 40 dias com os discípulos. Quando ele ressuscita, ele anda 40 dias com os discípulos. Então, quando ele é assunto aos céus, na sua ascensão, é o 40º dia. Então, faltava 10 dias para o dia do Pentecostes. Então, são 10 dias perseverando em oração.
Claro que pode ser que tinha uma hora que um dava uma parada, outro. Tá? Até quando o Pentecostes acontece, eles não estavam de joelhos, eles estavam sentados. Mas o que é interessante é o quê? É a perseverança. Nós não saímos daqui enquanto a resposta não chegar. Aleluia. Eu não sei se você conhece crente assim. Aqueles crentes que dobram o joelho e falam: eu só saio daqui depois que Deus falar comigo. Eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de ensino. Nem esse aqui, ó. O corpo mesmo. E eu falei: Jesus, eu só vou sair daqui hoje se o Senhor me batizar com o Espírito Santo. Eu acredito que Jesus olhou para mim e falou assim: esse rapaz não bate bem na cabeça. Vou batizar ele logo, porque senão o diabo vai querer ir embora e ele vai continuar. E Jesus me batizou aquele dia com o Espírito Santo. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus está procurando pessoas que comecem a tirar o relógio da oração. Sabe aquele negócio de passar horas com Deus? Passar tempo com Deus. Quando você aprende a perseverar em oração, aquele negócio assim: Deus, eu estou aqui e eu só vou sair. É que nem Jacó, gruda o anjo. E você sabia que Jacó, ele na verdade, essa luta era de oração e súplica, conforme está escrito em Oséias. Não dá tempo da gente passar para os irmãos, mas no livro de Oséias diz que ele passou e venceu com oração e súplica. Então o que é isso? É uma madrugada inteira grudado no anjo, e o anjo falando: deixa eu ir embora. Não, o senhor só sai daqui. Sabe que irmão, parece uma coisa fora de nexo, um anjo. Alguns acreditam que era o anjo, mas essa questão hoje não é pertinente. Mas um anjo, pastor, e um homem que nem eu e o senhor, grudado no anjo, falando: o senhor não vai sair daqui. Um anjo só derrotou não sei quantos mil soldados da Síria. E o Jacó contou no anjo e falou: só deixo sair daqui depois que me abençoar. Aleluia. Se o anjo fizesse isso aqui no Jacó, mas aí eu te pergunto: por que é que o anjo ficou? Não é pela força física de Jacó, mas é pelo poder da oração. Aleluia. A pregação de hoje em dia diz: você é forte, você é tremendo, você só dá você. Mas eu vim aqui para te dizer: o Evangelho nos ensina que nós somos fracos, nós somos dependentes. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e descemos para a oração, oh, aleluia, aleluia, o negócio é a rainha disse: eu tenho mais medo de um crente de joelho do que um exército armado inteiro. Irmão, você não tem noção. Quando você dobra o seu joelho, por mais fraco que você esteja, o céu se abre, o inferno treme. Aleluia, porque ele sabe que é ali
mas eu estou sentindo no meu coração. Segura na mão do teu irmão aí agora, aleluia, dá uma chacoalhadinha nele para ver se ele está vivo, e diga para ele, diga para ela assim: persevera na oração. Aleluia, diga mais forte, diga: persevera na oração, porque a resposta está chegando. Aleluia, a resposta está chegando. Se você não quer, pode ficar de boca fechada. Só quem acredita, abre a boca. Primeiro, uma oração na obediência. Segundo, uma oração no cenário. Terceiro, uma oração perseverante. Quarto, uma oração unânime. A palavra unânime aqui no original significa no mesmo pensamento. A igreja por várias vezes se reuniu para orar em um só propósito. No ano 2020, irmãos, eu fui acometido de uma enfermidade, um problema no dente, e eu fui parar na UTI. E a igreja se reuniu para orar. O médico chegava do meu lado, pensava que eu não estava ouvindo, e falava: que ação, tão novo, vai morrer. E eu falava: eu não vou morrer não. Porque quando eu estava muito ruim, eu falei para Deus: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho medo de morrer. Se o Senhor quiser me levar, pode levar. Mas por favor, me avise. Eu quero saber se eu vou ficar ou se eu vou ir. Quando eu terminei de falar isso com Deus, eu tive uma visão. Quem acredita nisso aí? Diga amém. Eu vi um jardim muito bonito, e no meio do caminho tinha pedriscos, e eu olhava para os dois jardins, um de um lado, outro do outro, e eu andava nos pedriscos. E eu cheguei lá na frente, tinha um grande portão dourado e brilhava muito. Eu pensei, agora eu fui mesmo. Mas quando eu olhei para o portão, tinha 2 soldados com armaduras douradas e que também brilhavam muito, e cruzavam-se as lanças na frente do portão. E quando eu fui andando, um dos soldados virou para mim e disse assim: volta, porque ainda não é a sua hora. A partir daquele momento eu sabia que eu não ia morrer. Eu não sabia como eu ia sair de lá, mas quando eu ia morrer. E a igreja orava. Irmãos, é para quem acredita. Eu estava na UTI, eu ouvi a oração da igreja, entrando dentro daquele quarto e dizendo: Deus, tira o pastor Daniel de lá, Deus, cura o pastor Daniel. Eita, nossa igreja entender, aleluia, quando se unimos em oração. Por isso, quando for orar na igreja, aleluia, chegar aquela hora, vamos orar pelos enfermos, não fica, aleluia, olhando como se não tivesse acontecendo nada. Entra no propósito com a igreja, entra no propósito com, aleluia, com o povo, e começa a clamar: Senhor, alcança o fulano, alcança o Beltrano, porque quando você ora com propósito, Deus trabalha, Deus opera, Deus realiza. Aleluia! Unânimes em oração, aleluia. Ei, veja só, agora escute isso aqui, aleluia. Além de ser uma oração unânime, aleluia, ela era uma oração, aleluia, com súplicas. Em quinto lugar, aleluia, era uma oração com súplicas. Mais forte, uma oração com súplicas. Sabe o que é isso, irmão? A palavra súplica aqui no grego é deesis. Deesis significa exatamente pedir. 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 Eles estavam ali esperando derramar o Espírito.
O que eles estavam pedindo? Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Oh, glória. Eu acredito que a igreja está precisando orar por isso nesses dias. Derrama o teu Espírito Santo. Se a igreja conhecesse os hinos da harpa, eles iam cantar assim: Senhor, manda já do teu poder. Senhor, manda já do teu poder. Senhor, manda já do teu poder. E batizar. Para cantar de novo, vai. Unânimes e suplicando: Senhor, manda. Senhor, manda. Oh, glória, Senhor, manda já. Aleluia. Manda a tua promessa sobre nós. Manda. Aleluia. Aleluia. Veja que coisa linda. Aleluia. Para a gente indo para encerrar. Aleluia. A Bíblia diz que eles estavam suplicando, pedindo. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz, no versículo de número 15, que essa oração era feita por discípulos. Quem são os discípulos? São aqueles que querem parecer com Jesus. A oração nos faz parecer com Jesus. Quanto mais você ora, mais você parece com Jesus. Aleluia. Por quê? Porque Jesus era um homem de oração. É impossível você ser cristão e não ter uma vida de oração, porque o seu mestre orava. O seu mestre orava. O seu mestre passava horas em oração. O seu mestre se dedicava à oração. E Deus está falando: ora, porque quando você ora, as pessoas não veem você, as pessoas veem a mim em você. Oh, glória, aleluia. Quanto mais você ora, mais as pessoas vão ver Jesus em você. Aleluia. Se prepara, porque a sua vida de oração vai crescer. E quanto mais você orar, as pessoas vão olhar e dizer assim: lá vai um verdadeiro cristão, lá vai um cristão cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Eles oravam, os discípulos orando. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que eram, aleluia, quase 120. Diga comigo: quase 120. Para você entender o que eu vou dizer agora, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo
Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Oh, glória. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Era a papagaia. Estou sentindo uma graça. Depois foi visto uma vez por mais de 500 anos. Entende isso aí? Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, mas só quase 120 experimentaram o Pentecoste. Não espere multidões nas reuniões de oração, mas saiba que nas pequenas reuniões de oração haverá bênção para as grandes multidões. Oh, glória, eu vou repetir isso aqui. Sabe aquele irmãozinho que às vezes vem sozinho, sozinha para a igreja? Sabe aquela irmãzinha que às vezes se reúne com aquele grupo pequeno de 5, 6, 10 irmãos, e que dobra o seu joelho e ora e chora? Às vezes à noite o culto não é resultado de quem prega, de quem canta, mas é resultado dessas reuniões de oração. Aleluia. Oh, eu sinto uma graça de Verdade, Jesus. Aleluia. Quando você vê que existem poucas pessoas nas reuniões de oração, não desiste. Continue orando você.
Mas Deus está queimando muito forte no meu coração. Que está vindo sobre crentes aqui um grande mover do Espírito Eu Santo. creio. Você que já falou em línguas há muito tempo não fala. Hoje é noite de renovo nesse lugar. Aleluia. Hoje é noite de renovo nessa casa. Oh, glória, feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, quero pedir para o evangelista Manuel fazer essa oração. Eu quero que você não deixe ele orar sozinho agora. Levanta a mão do teu irmão com aleluia contigo agora. É uma hora de clamor. Jesus está passando com cura de vida aqui nesse lugar. Jesus está passando com o renovo do céu aqui nesse lugar. Abre a tua boca, começa a orar agora. Começa a clamar agora. Começa a clamar. Aleluia. O pavio está aceso, meus amados. Aleluia. Abre assim, Terebriana, Tabacá. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Abre assim, Deus, tu és maravilhoso. Estamos diante da tua santa, gloriosa presença. Visita, Senhor, agora, pelo poder santo, glorioso da tua palavra. Renova a tua igreja. Renova, Senhor, com teu poder santo e a tua bondade e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Aleluia. Abraço na pessoa que está do seu lado agora. Dá um abraço. Você consegue orar com ele com ela por um minuto? Por um minuto. Ora com ele por um minuto. Oh, glória, ora, porque Jesus está curando lá. Aleluia. Eu creio. Glória. Quem está muito feliz e com glória a Deus aqui, bem forte. Aleluia. Nós vamos orar para o Senhor nos levar em paz. Irmãos, aleluia, no domingo pela manhã estarei aqui com a igreja. Sexta-feira tem trabalho. O pastor Pedro depois vai dar alguns avisos e também vai nos dar a bênção apostólica. Eu quero pedir aos irmãos, orem domingo, nós estaremos aqui, em nome de Jesus, desde amanhã, vamos ficar o dia inteiro e vamos ficar até a noite. E eu creio que domingo será um sábado, tem culto aqui também, né? Os varões, né? Venha, o culto é como os varões, mas é de Deus. Aqui não tem, eu sei que não tem, vai ter, vou falar, é dos varões, então o jovem não vai. Os varões, então as irmãs não vai, o culto é de Deus, irmão. O culto é para Deus. A gente tem que vir cultuar. Quem cultua mais, peca menos. Então nós vamos orar. Eu vou ler os pedidos de oração. Oração por enfermidade. A irmã Maria Luísa pede. Por Gabriel, Gustavo e Gisele. Para libertação. Quem pede é a irmã Celina.
A irmã Niceia pede oração para a sua irmã Fabiana, que está com nódulo no seio. O irmão Arnaldo pede pela irmã Niceia oração